Fala galera, tudo bem? Bom, nos últimos dias, nas últimas semanas, no último 2 meses, a discussão sobre o racismo tomou conta das redes sociais, da televisão, tudo desde o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, todas as manifestações que sacudiram os Estados Unidos e depois se espalharam por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Muitos dos que foram às ruas nos últimos fins de semana levaram cartazes falando da importância das vidas negras, e sobre a importância de se ser antirracista. Mas, enfim, levando tudo isso em consideração, a gente precisa lembrar que as eleições municipais estão se aproximando. E não há como trazer um discurso antirracista que não se manifeste na vida política do país, das cidades, do estado ou do governo federal. Mas se a gente entende aqui o racismo como estrutural, ou seja, o racismo é aquilo que estrutura a nossa sociedade e é a base sobre a qual a nossa sociedade foi construída, a gente precisa acabar com o racismo na sua estrutura. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está superando um pouco o meramente subjetivo de piadas ofensivas ou daquilo que a pessoa tem de preconceito em sua mente. A gente está indo para algo muito mais materializado na vida da sociedade, que é aquele racismo que mata, é aquele racismo que exclui, é aquele racismo que mantém uma parte considerável da população negra na pobreza. Então, uma forma de começar a combater esse racismo estrutural é a partir da política institucional. A política institucional é onde se tornam as decisões, as políticas públicas que vão afetar a vida da população negra e não negra no Brasil. Então eu estou trazendo aqui nesse vídeo cinco questões importantes sobre o antirracismo na política, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, ok? Acompanha aí. Do pé, odara. Não para no tempo, teve um tormenta do pé forte, se sentiu lá dentro, maracutaia. A primeira questão importante que deve ser levada em consideração e que deve estar contida no discurso de todo aquele que se diz antirracista é a compreensão do que a gente chama de interseccionalidade. Ou seja, a questão econômica, ela é interligada às questões de raça e de gênero. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não dá para falar em desigualdade econômica sem falar na opressão racial e de gênero. Da mesma forma que não é possível falar de opressão racial e de gênero sem falar em desigualdade econômica. Essas coisas estão interligadas. Vários dados e estatísticas nos permitem compreender isso. Para dar um exemplo, no que tange os impostos, que é uma discussão muito importante no Brasil, a maior parte da população brasileira concorda que paga imposto demais. Percentualmente, o grupo social que paga mais imposto no Brasil é a mulher negra. Então, olha como a questão socioeconômica, racial e de gênero, ela está interligada. É isso que a gente chama de interseccionalidade, ou seja, aquele candidato, seja vereador, seja prefeito, que se diz antirracista, que diz que vai lutar contra o racismo e que não compreende essa questão e que não leva em consideração que para poder combater o racismo, assim como combater a desigualdade de gênero, é necessário combater a desigualdade social, é necessário mexer nas estruturas do capitalismo, ele está trazendo uma discussão vaga, que é vazia de significado. Então, falar só em racismo enquanto atitude de preconceito ou uma fala racista, ela é vazia de significado. Combater racismo significa mexer na estrutura econômica da sociedade. Não para no tempo, teve um tormenta do pé forte, se sentiu lá dentro, maracutaia. Bom, a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras é outro ponto fundamental para alguém que se diz antirracista. E eu vou explicar o porquê. Se a gente compreende que no Brasil a desigualdade econômica ela está totalmente ligada à opressão racial, do ponto que as estatísticas nos mostram que 75% das pessoas mais pobres no país são negras, a maior parte dos trabalhadores que são atingidos quando há uma reforma trabalhista ou uma reforma da Previdência que retira direito dos trabalhadores é negra. Então não há como se falar em antirracismo se não falar em defesa intransigente
do direito dos trabalhadores. O que eu quero dizer com isso? Não se negocia direito. O político que aceita negociar direito, ele não pode se dizer antirracista em hipótese alguma. Então, os direitos conquistados não são negociados além disso, é necessário avançar no direito dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. A gente vê algumas cidades do Brasil que passaram recentemente por reformas da Previdência, por reformas trabalhistas do seu funcionalismo público, e isso nos mostra o desprezo que parte dos políticos tem pelos trabalhadores. Então isso é importante. Ser antirracista é também respeitar e defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Não para no tempo, teve um tormento do recorte, se sentiu lamento, maracutaia lá do norte. Da mesma forma, gente, que o antirracismo, ele parte e ele... Uma parte lógica dele é a defesa do sistema público, especialmente do SUS e da educação pública. Então não há como pensar numa sociedade que tenta mexer no racismo estrutural, que tenta abalar as estruturas do racismo no Brasil, sem ser uma sociedade que defende um SUS cada vez mais universalizado e fortalecido e uma educação pública de qualidade, laica, plural e verdadeiramente democrática, inclusive uma educação que trabalhe desde a educação infantil, com a manutenção das crianças na escola por tempo integral, com o trabalho sobre direitos humanos, entre diversas outras coisas que são importantes na construção de cidadãos conscientes e cidadãos que vão trabalhar na luta contra o racismo. Então não dá para falar em antirracismo sem falar em defesa do SUS e defesa da educação pública. Não para no tempo, teve um tormento do recorte, se sentiu lamento, maracutaia lá Então, esse do... critério eu tomo como especialmente importante, a questão do direito à cidade. O que eu quero dizer com direito à cidade? A gente tem um país que, historicamente, seja nas pequenas, nas médias ou nas grandes cidades, a lógica é afastar cada vez mais a população mais pobre do centro, ou seja, as populações mais pobres, elas são jogadas cada vez mais para as periferias, para as regiões mais distantes do centro da cidade. E na grande maioria dessa população das periferias, isso é visível nas grandes cidades, mas também é visível nas pequenas cidades, a maior parte dessa população é a população negra. Enfim, então quando você joga essa população para as periferias da cidade, você muitas vezes tira dela o direito ao lazer, o direito à cultura. E quando eu falo de direito à cultura, eu estou falando de direito de manifestar sua cultura, mas também direito de consumir cultura. De receber do poder público acesso à cultura. Além disso, quando se fala em direito à cidade, a gente tem que falar em mobilidade urbana, a gente tem que falar em transporte público, como essas pessoas se locomovem, a gente tem que falar em passe livre para estudante. Tudo isso são questões importantes e são questões que precisa estar no discurso antirracista. Porque se a gente fala de população periférica, a gente está falando de população pobre e de população majoritariamente preta, que precisa ter acesso a todos os bens sociais e culturais que a cidade oferece. Essa discussão é importantíssima. Não para no tempo, teve um tormento do recorte, se sentiu lamento, maracutaia lá do... Bom, e por fim, essa questão que é defendida por muitos integrantes do movimento negro, que é a ideia do voto afrocentrado, ou seja, o negro vota em negro. Isso é importante? Sim, importantíssimo, acho fundamental. No entanto, tem algumas ciladas aí que a gente não pode cair. A primeira delas, não basta a gente votar na pessoa apenas por ela ter a pele negra. A gente sabe, a gente tem visto na política brasileira que muitas pessoas negras têm chegado no poder e, além de não levar o discurso do movimento negro, as demandas da população negra para sua prática política, eles ainda têm tentado diminuir a importância da luta histórica do movimento negro. A gente tem exemplos como Fernando Holliday, que é deputado estadual em São Paulo, a gente tem exemplos como Hélio Negrão, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, que são negros que chegaram muito bem votados, inclusive, mas que ao invés de trazer a luta antirracista para a política institucional, eles fazem justamente o jogo contrário. Eles tentam minimizar a importância da luta do movimento negro, da luta antirracista no Brasil. Então, o voto afrocentrado ele é importante, mas ele é importante quando
o voto é numa pessoa negra que traga essa discussão para sua prática política, e não só no discurso, ou em alguns casos nem no discurso. É importante que isso esteja na prática política do candidato. Então, se tem um candidato ao legislativo na sua cidade que traga esse discurso, vote nele. Se tem um candidato no executivo, vote nele. Se não tem esse candidato no executivo, tente votar naquele partido que mais se aproxima desse discurso, que traz isso para a sua prática e para a sua fala. Do contrário, a gente não consegue abalar as estruturas racistas da sociedade. O racismo se manifesta em vários setores da sociedade, um deles é a política institucional. Então a gente só consegue mudar ela de dentro. Então, vamos ficar ligado, antenado. O voto antirracista é importante. Então, todo aquele que se diz antirracista precisa se preocupar com essas questões aí antes de escolher em quem votar, ok? Valeu, gente. Consciência no voto e vamos pro... Não para no tempo, teve um tormenta do recorte, se sentiu lamento. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Maracutaia.